vai falando, olha, estão a me tirar o produto e manda imediatamente. Nós não podemos permitir, não podemos ter fiscais ladrões, não é verdade? Não podemos permitir que existam fiscais ladrões, não podemos. Nádia, muito obrigado mesmo. Obrigada, Mário. Vamos aguardar por mais uma jornada de trabalho do Governo Provincial, porque estão fazendo um grande trabalho. Muito obrigada, Mário. Uma grande salva de palmas ao GPL, ao Governo Provincial de Luanda. Uma salva de palmas. Muito obrigado, Nádia. Olha, a localidade de Kakuzo, província de Malange, registrou de janeiro até agora 4 casos de abusos sexuais a menores. 4. Põe a sua imagem daquele... Vocês têm a imagem daquele senhor? Em Kakuzo? Temos a imagem dele? Há um cidadão, você vai ver nas imagens, por amor de Deus, há pessoas doentes mesmo. Espero que seja apenas uma acusação, que não seja verdade. Espero que seja apenas uma acusação. Há pessoas que estão a abusar sexualmente crianças. Este senhor aqui, este senhor. Não, deixa de ser, exatamente. Olha bem para a cara dele, pode encher o vídeo wall. Olha bem para a cara dele. Este cidadão abusou sexualmente uma menor de 3 anos. 3 anos. Mas atenção, não é o único caso. Não é o primeiro e único caso. Ele é um habitué. O que acontece? Em Cambunze, onde ele vive, que é o setor dentro do município de Kakuzo, as mães trabalham no campo, têm de ir para a lavra. E este cidadão, até prova em contrário, aproveita o momento em que as mães foram para a lavra e abusa crianças. 3 anos. Há uma criança, ela sodomizou essa criança, usou sexo anal com uma criança, este cidadão. 3 anos. Vamos à história que eu já regresso. Roda, Roger. De janeiro a agosto do corrente ano, as autoridades sanitárias do município de Kakuzo registraram 4 casos de abuso sexual a menores. O caso que mais chocante foi para a população foi uma menina, uma menor de 4 anos de idade, que o indivíduo não fez o sexo pela via normal, fez o sexo pela via retal, nesse caso. Houve penetração retal, então a menina veio com muito sangramento, fissurações a nível do ano. Esta criança de 3 anos de idade, por exemplo, também entrou nesta estatística, vítima de tentativa de abuso sexual, segundo o diagnóstico feito no Hospital Municipal de Kakuzo. O qual, depois do interrogatório nosso com o mesmo indivíduo, disse que não teve uma penetração do sexo. O assunto foi despoletado por via de uma denúncia feita pela Comissão de Moradores, que ainda assim clama pela implementação de uma unidade policial de modo a contrapor outros crimes na área. O camarada, na primeira vez, já tentou também a abrir as portas de algumas pessoas. E todo mundo acharam que isso é mentira e hoje contamos a realidade na minha criança. Eu apelo às mães e os pais, quando querem ir à lavra, se as crianças são menores de idade, levam as crianças na lavra, ou então quando querem deixar as crianças em casa, deixa pelo menos com uma adulta que já consegue saber o mal e o bem e consegue controlar a mesma criança.
O SIC e a polícia estão no encalço da situação, com o dossiê preparado para encaminhar ao Ministério Público de modo a dar seguimento do processo. Vamos elaborar a participação e remeter ao Ministério Público para os resultados finais através do Ministério Público. Presumível autor de tentativa de abuso sexual a uma criança de 3 anos no setor de Cambunze aguarda julgamento por detrás das grades da cela do Comando Municipal da Polícia em Cacuzo. Ai, 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 ai. Mais velho, hein? Olhem para ele. Ele fica no bairro Pedro Castro Maria. Professor, por favor, seja bem-vindo. Obrigado, caríssimo Mário. Saúdo calorosamente como irmão angolano, saúdo a equipa de produção e, como sempre, também ao respeitável público telespectador. Domingo foi produtivo? Igreja, convívio com a família? Muita atividade na igreja, os 2 períodos, e também com a companhia da esposa e depois buscar as crianças que também estiveram numa atividade da igreja. Muito bem. Portanto, foi um domingo cheio de atividades no domínio do religioso e fiquei reconfortado com isso. Muito bem. Espiritualmente fortificado. Agora, este cidadão, sim, morador da localidade de Cambunze, província de Malange, município de Cacuzo, é, bom, até prova em contrário, mas é reincidente na prática de abuso sexual a menores com recurso à sodomia. Criancinhas de 3, 4 anitos. Temos de, infelizmente, lamentar que um cidadão de 28 anos de idade para ter juízo, prefira atacar seres inocentes que ainda, vamos assim dizer, detêm alguma pureza na sua personalidade, na sua forma de ser, porque estão ainda em formação e são agredidas dessa forma por um indivíduo de 28 anos que devia, não é verdade, ser na comunidade. Enquanto os pais foram para a lavra, ele devia proteger as crianças. Exatamente. E nessas comunidades pequenas, se quisermos, nas nossas aldeias, o normal é as pessoas viverem livremente. Eu ouvi aí um apelo de alguém de que os pais, quando vão à lavra, devem levar as suas crianças. A vida nessas localidades consiste em os adultos essencialmente dedicarem-se à caça, à pesca, à agricultura. Mas algumas crianças, e grande parte delas, têm de ir para a escola. Como é que vão para a lavra? Os pais às vezes vão para a lavra às 6 horas da manhã, muito cedo. As crianças têm de ficar na comunidade para ir para a escola. Exatamente. O que tem de se fazer mesmo, de alguma forma, é tudo ser feito em termos da concertação da própria comunidade, encontrarem-se os mecanismos para banir indivíduos desse tipo da comunidade, ou seja, têm de ser ressocializados, reeducados, passando para ele a competente pena, né? E infelizmente, a ser verdade, ele vai estar ou está a conta com a justiça. No processo do cumprimento da pena, ele tem de ser ressocializado, porque esse elemento já não será também um elemento, mesmo depois do cumprimento da sua eventual pena a haver, não será mais bem-vindo naquela localidade. Da sua localidade. Não sei o que é que vai ser feito, onde é que vai, porque é um indivíduo que feriu com gravidade a moralidade da comunidade, que vai sempre ser olhado com desconfiança, porque nas comunidades pequenas, às vezes deixam-se as portas apenas encostadas, as pessoas deixam bens de valor, deixam os animais livremente, porque há confiança. A vida numa comunidade, numa aldeia, é como se de pessoas todas com relações íntimas, todas são familiares próximos, grupos aí quase são todos primários, têm relações de afetividade, de respeito mútuo.
Portanto, quando um indivíduo desse surge na comunidade, de facto inquieta bastante a comunidade, o que se precisa fazer é ele mesmo ser ressocializado no sentido de ainda ser aceito na comunidade, é transferido pelo menos para uma outra, onde possa ter uma conduta desejável de acordo com os padrões normais de quem vive em comunidade. Bom, se já estamos... Eu não vou para outro assunto sem, primeiramente, repreender esse comportamento, Roger. Prepare o chicote. Vai ser para o comportamento dele e de alguns mais velhos sem juízo. Mais velhos sem juízo, sim. Gostam de ir atrás das pequenas. 59, 60 anos, namorada tem 15, 14. Como é que você, mais velho de 60 anos, vai namorar com uma miúda de 14? Você? Que ideia é essa, mais velho mesmo? Sua neta? Ah, não, eu... Boi velho, capim fresco. Qual capim fresco? Depois, ao morder o capim, os dentes podem sair. Vamos dar um chicote bem dado a esse comportamento. Vai! 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 Terrível. Professor. Sim, caríssimo Mário. É terrível. Bastante. E... Eu queria pedir, Regi, que o professor nos ajudasse a olhar para este caso. Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de um caso... É terrível. No Prenda, podemos falar deste assunto, Regi. No Prenda... O meu querido Prenda. No Prenda aconteceu algo terrível. Aliás, nossa zona, né? Sim, sim. Nós fomos aí da Redentor. Sim. Ontem estive no Prenda. Muito bem, Ainda muito bem. ontem. Muito bem. O Zeca, isso é forte. É muito forte. O Zeca, cidadão de 38 anos de idade, o homem de 38 anos de idade, filho de uma senhora de 66 anos. Olha, aí está o Zeca. É o Zeca, né? Eu explico o que aconteceu. O Zeca teve uma relação problemática com a mãe. Isso é terrível mesmo. Qual era o problema? Nós já vamos voltar a essa história. Vamos voltar a essa história. Porque este senhor... Eu estou a tentar segurar-me, Regi, estou a tentar segurar-me para não irmos imediatamente para esse assunto. Mas temos de ir mesmo. Temos de ir. O Zeca, pode pôr outra vez o rosto do Zeca. Lá em casa, segurem-se, é muito forte. E quem vai ajudar-nos também é o Dr. Alcântara Costa. Vamos os três olhar para esse assunto. Tinha uma relação tumultuosa com a própria mãe. 38 anos. 38 anos, mais 66. Vivia ainda com a mãe. Com a mãe, no mesmo quintal. Porque o problema do Zeca era a herança. O Zeca queria ficar com a casa da mãe, até prova em contrário. E então, como ele queria ficar com a casa da mãe, todos os dias era um problema com a mãe. Até que na sexta-feira, o Zeca, aproveitando-se da ausência dos inquilinos, porque para além do Zeca e a mãe, viviam inquilinos dentro do quintal. Os inquilinos saem, o Zeca percebe-se que não estava a mãe sozinha e diz, chama a mãe, mãe, vem cá, porque eu preciso falar consigo, para apresentar um problema qualquer que era tudo truque, tudo mentira. Foi o último dia desta senhora. Tão somente porque o Zeca queria se apoderar da casa da mãe. A senhora foi assassinada na sexta-feira.
o corpo foi achado no domingo. Vamos acompanhar essa história, mas antes quero deixar um recado aqui aos pais. Filho problemático, manda-o para a cadeia, não tenha em casa. Vamos a essa história. Roda, Regi. Um crime disfarçado no olhar sereno deste jovem de 38 anos. Por detrás desta serenidade, uma família que lamenta e chora pela perda da mãe. Doloroso, muito mesmo. E para ser sincero, estou sem palavra, porque nunca pensei que isso um dia pudesse acontecer, o próprio filho tirar a vida da própria mãe. De acordo com testemunhas, as brigas não terminavam neste quintal. E nesta última sexta-feira, o pior aconteceu. O acusado, depois de uma briga intensa, terá colocado a sua própria mãe no interior deste tanque cheio de água. O manequinho é o irmão dele, do homem que matou a mãe. Vem aqui em casa, no tanque tem a pessoa. Oh. Assim que ele sai, ele disse não. Parece que a ação é a mesma ação que está aí no tanque. O corpo da vítima foi encontrado neste domingo, 3 dias depois da briga, que pôs fim à vida da anciã. O mesmo Zeca, que é o filho, liga para lá a pedir para a mãe descer porque ele estava incomodado. Neste caso, mentiu. Então, a mãe pôs tocar, aproveitou-se também do momento que os inquilinos estavam ausentes, não tinha cá ninguém, a casa praticamente estava isolada, só tinha eles dois. E aproveitou de fazer o ato. Foi dando sinais de que seria ele o autor ou o presumível autor desta ocorrência. Bem, pelas evidências e tendo em conta o histórico, não é? Obviamente goza da presunção de inocência, mas foi detido. Foi aberto um expediente, não é? Os órgãos continuam a trabalhar no sentido de se determinar realmente o que é que terá ocorrido. Mas dizer que enquanto aguardamos os resultados da autópsia e também das diligências que estão a ser feitas, ele é o presumível autor, até porque os familiares apontam para isso, os vizinhos apontam para isso. Aliás, queriam linchá-lo, não fosse a pronta intervenção da polícia, não é? Segundo a família, a relação de mãe e filho não era saudável por conta da residência. Tudo que a mãe falava lhe irritava. Espancava sempre a velha. Também quando se entrevia, vinha acima de mim, várias vezes, que os vizinhos sabem. Problema da herança. Aqui tem essa casa, vive lá o inquilino. A casa dele é essa, também vive lá o inquilino, lixotou. Deste lado, a casa da mãe. Do outro lado, a residência do acusado. Não estando satisfeito com a sua residência, o mesmo queria a casa da própria mãe, situação que gerou confusão e causou a morte da anciã de 66 anos de idade. O caso continua sob investigação da Polícia Nacional e nós certamente vamos continuar a acompanhar esta situação. As imagens são de Edson dos Santos, Manico de Miranda, TPA. Prenda. Uma mãe dá luz a um filho para ser um momento de prazer e alegria constante. A mãe não dá luz a um filho para que depois ele se torne o seu executor. Por isso é que eu disse há bocadinho, mamã, quando o seu filho começa a ser problemático, não estou a dizer que nesse caso acontece, mas há situações em que o filho é detido e a mãe paga para tirar um filho da cadeia. Não. Deixa ficar na cadeia. Doutor Alcântara Costa, junte-se a nós, por favor. Vamos tentar perceber ambos. Isso é triste, é mesmo triste. Professor Castro Maria, a relação entre pais e filhos deve ser uma harmonia constante, um pedaço do céu na terra. Mas nós vimos agora, né, narrado aqui na peça, que a relação deles era conflituosa, era ácida. Sim. Estavam sempre. Era o suficiente para a mãe deserdar este rapaz? Absolutamente, mas provavelmente
e pelas imagens que se nos deram a apreciar, em tratando-se às vezes de pessoas mais humildes, dessas nossas periferias, por vezes não há cultura jurídica para se pensar nessa questão de deserdar, não é? Agora, o que é preciso ensinar às pessoas é que, por vezes, nessas relações bastante turbulentas, há sinais claros de que o pior algum dia sempre pode acontecer. Um filho, seja em que idade estiver, muito menos aos 38 anos de idade, que é uma idade em que o ser humano normalmente já atinge uma formação da personalidade que podemos considerar como tendo atingido a maturidade, não pode andar a espancar a mãe, não pode andar numa relação problemática com a mãe. O que é normal nas sociedades é que as mães e os filhos, como disse o caríssimo Mário, e subscrevemos, devem ter uma relação de amor, de afeto, de paz, de harmonia, com bastante consideração. Logo, se havia essa relação turbulenta, havia que se fazer alguma coisa antes que o pior acontecesse. Infelizmente aconteceu e temos que, terminando, simplesmente mandar os nossos sentidos pésames à família que perdeu a sua mãe, avô, parente, vizinho, enfim. Portanto, é uma situação de lamentável. Doutor Alcântara, psicologicamente, é uma área onde atua, já ajudou-nos, inclusive, a tentar perceber. É psicopata o seu comportamento? Boa tarde, Mário. Nós sempre dissemos que os especialistas, os cientistas, não costumam especular antes de poder emitir qualquer tipo de opinião. Era bom que fôssemos fazer alguma perícia de fórum psicológico-comportamental. Como não fizemos esta perícia, vamos apenas ficar naquilo que a literatura nos ensina a explicar. Muito bem. Bom, já se defendia aqui que aqui foram rompidos todos os padrões biológicos e também universais de afeto que uma mãe e um filho devem ter. A partir do momento em que esses padrões são rompidos, a psicologia e a psiquiatria, mesmo até a jurisprudência sociológica, já encontra algum desvio na pessoa do agressor. Porque estamos aqui a dizer que a mãe é aquela pessoa que merece a nossa proteção. E vice-versa. Certo. Acredito que é isso que a mamãe foi fazendo todo o tempo. A partir do momento em que o filho programa matar a mãe, então ali é porque a mente desse indivíduo não estava a funcionar bem. Não vamos exatamente falar de doença mental, que é algo grave, mas na verdade aqui havia já problema de alguma perturbação psicológica. E a perturbação psicológica poderia ter advindo de várias causas. Permita-me um termo que eu uso muito, pela aparência caral do Zeca. A cara do Zeca já nos faz deduzir que o Zeca costuma abusar ou de álcool ou de outras substâncias psicoativas. A partir deste abuso, o abuso de qualquer tipo de substância, quer mesmo até as cervejas, em excesso, provoca problemas lá no sistema nervoso. Provoca lesões no sistema nervoso e estas lesões, de certa maneira, costumam criar desvio no pensamento de qualquer um de nós. Então aqui acreditamos que o comportamento do Zeca de ter assassinado a mamã está enquadrado naqueles transtornos limítrofes. Aquelas coisas que um ser humano que tem amor antropológico para com os outros, aquele ser humano que tem amor ao próximo, não pode fazer. Entretanto, também há que compreender aqui que este comportamento do Zeca, ainda bem que a justiça está ali
para poder puni-lo. Mas, sempre como dissemos, as nossas penas são brandas e o Zeca tem 38 anos. Ao lhe condenarem, por exemplo, 20 anos de prisão por homicídio em razão da qualidade da vítima, a mãe, não é verdade? Ficaria, por exemplo, uns 10 anos. O Zeca viria cá à sociedade com uns 49 anos, 50, teria ainda muito tempo para viver. Portanto, sempre aconselhamos que se faça aqui exames de psicologia e de psiquiatria. Se o Zeca estiver mal lá na cabeça dele, se os parafusos estiverem desorganizados, então receber tratamento para que um dia, quando vier, tornar a viver na sociedade, não torne a matar ninguém. Muito bem. Muito obrigado a ambos. Nós vamos fazer um ponto e vírgula, vamos para o intervalo. E quando regressarmos do intervalo, vamos falar-lhe de um sumo que foi retirado da circulação. Já vais saber de que sumo se trata. E atenção, a senhora Milonga Sebastião, de 42 anos de idade, perdeu a vida. Sabe porquê? Sabe porquê que ela perdeu a vida? Vamos mostrar-lhe isso amanhã. A história da morte da senhora Milonga Sebastião. Amanhã no nosso programa. Vamos ter essa história amanhã. Vamos contar-lhe amanhã. E hoje vamos falar-lhe do sumo que foi retirado da circulação. Muito obrigado a ambos. A qualquer altura já sabem que o dever chama-vos. Muito bem. Nós vamos para um curto intervalo. Quando regressarmos, então, vamos falar do sumo que foi retirado da circulação. Volte connosco. É um até já. Tudo o que tu precisas do Candado tem lá. Regressa. Neste regresso às aulas, encontra o material didático ao melhor preço no Candando. Campanha válida até 25 de setembro. Com o Candando, fica tudo melhor. Inovação, segurança e compromisso. Para alguns, essas palavras podem parecer soltas, mas para nós são referência para cuidarmos de si. A nossa clínica oferece diversos serviços. Na especialidade de cirurgias, especialidade pediátricas e especialidade médicas. Por isso, queremos estar sempre ao seu lado, comemorando as suas conquistas e ajudar na busca de vitórias. Uma clínica referência, com mais de 20 salas, todas equipadas e modernas. Laboratórios. Um ponto de atendimento para adultos e crianças, além do serviço de internamento, cuidados intensivos, serviços que estão ligados e que trazem conforto e segurança. Os nossos profissionais carregam no peito a vocação em cuidar de todos os angolanos. Estamos no Alvalade. Contacto 226-698-446. Somos excelência. Somos Clínica Girassol. Participe na primeira emissão de obrigações da Sonangol. Pela primeira vez, a Petrolífera Nacional realiza uma oferta pública de subscrição de obrigações, com um prazo de 5 anos e um rendimento de 17,5% ao ano. Para subscrever, basta um investimento mínimo de 100 mil kwanzas. Consulte o seu agente de intermediação entre 28 de agosto e 12 de setembro para mais informações. Esta informação não dispensa a consulta do prospecto e do anúncio de lançamento, disponíveis em www.sonangol.co.au e em www.cmc.au. Invista na energia transformadora de Angola. Invista na Sonangol. Sonangol. Produzir para transformar. Taxa anual nominal bruta sujeita ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor. Bem-vindos a Bem Baratos Quebra, o ponto de encontro de toda a produção local. Bom dia, boss. Na Bem Barato, o cliente é o nosso boss. E para o boss, a nossa loja tem diversidade de produtos nacionais. Trabalhamos com os nossos agricultores para termos produtos provenientes de todos os campos agrícolas de Angola. Os nossos parceiros industriais seguem à risca o nosso controle de qualidade para entregarem os melhores produtos aos nossos clientes. E não se esqueceram de nós produtores, que entregamos produtos frescos todos os dias ao Boss Bebê. Obrigada. De nada, Boss. É com isto que a Bem Barato se torna a primeira loja 100% mangolé, porque o puro mangolé
tens quebra na bebê. Bem baratos, quebra. Estamos juntos. Tá fixe, tá fácil. Bom, tá fácil pode carregar os pacotes Minimax por 7 dias. Uma semana inteira de muita televisão. Tá fácil Mini 7 dias por apenas 1.120 kwanzas. Tá fácil Max 7 dias por apenas 2.260 kwanzas. Carrega o Tá fácil 7 dias nas lojas Zap ou agentes autorizados com recarga eletrônica. Carregar a Zap está fácil. Para mais informações, liga 935 555 500. Perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã e um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Agradecemos a quem vibra com as conquistas e a quem deu tudo pelo orgulho dos nossos. Topandula. Agradecemos a quem nos inspira, nos faz sentir as raízes de Angola e respira a história. E a quem explora cada canto para desvendar mais de Angola. E a quem leva o nosso nome pelo mundo. Obrigado, Angola! Há 30 anos que estamos com Angola. A todos os que estão conosco, que fazem de nós o banco de referência, obrigado pela confiança. BFA, o banco de todos os angolanos. Trabalhe sempre com proteção. A HSA oferece os melhores equipamentos de proteção individual e coletiva. Capacetes, botas, máscaras, luvas, produtos de qualidade com certificação internacional. Consulte os nossos especialistas. Folheto, Candando, Camarão Black Tiger por apenas 11.999 kwanzas. Entrecôs de pó por apenas 3.199 kwanzas. Verde engomar com caldeira por apenas 9.999 kwanzas. Com Candando fica tudo melhor. Muito bem, seja bem-vindo à segunda e última parte da edição de hoje do nosso E Voz Ecos e Factos. Uau, maravilha, maravilha. Ontem foi um dia dedicado à família, não é verdade? Não foi? E aquela questão ficou resolvida a questão do cartão, o cartão do salário, ficou resolvido. Entregou a esposa. Alguém disse-me assim, oh Mário, e nós que temos duas mulheres, como é que fazemos? Eu agora, no domingo, fui acompanhar a esposa depois de vir da igreja. Fomos aí a um supermercado fazer compras para levar para casa e quando íamos aproximar-nos da caixa registradora, alguém toca-me no ombro e diz, então você... E agora? Nós temos duas esposas. Ouça. Primeiro, não devia ter duas esposas, para começar. Não devia ter. Mas ele disse, não, já tenho, como é que eu faço afinal? Bom, você tem responsabilidades. E tem filhos noutra casa, tem responsabilidade. São filhos, atenção. Sabe o que é que você deve fazer? Fala, a sua mulher sabe que existem aqueles filhos, a sua esposa oficial, a dona de casa, sabe? Pronto, então sabe, ela é mãe daqueles filhos também. E ela, como mãe dos outros filhos, vai repartir o bem pelas aldeias. Mas essa é a responsabilidade dela, vai ser sempre ela a gerir. Agora, se você fez filhas escondidas e para descobrir já foi um problema, você está em maus lençóis, meu amigo. Em maus lençóis mesmo. Ora bem, há um vídeo. Põe as imagens aqui, Regi. Põe as imagens daquele pacote. Pois, neste vídeo você pode ver estes jovens, o Luizinho e o Pedrinho, o que é que eles estão a fazer? Estão a adulterar a data deste sumo. Muito sumo, adulterar. E a ideia era pôr no mercado este sumo. Ou seja, a pessoa que fosse comprar esse sumo na loja, lá na cantina do Mamadou, ia comprar num preço inferior. Se os outros sumos forem vendidos a 1.000 kwanzas, você pode comprar esse sumo a 300.
Ah, está barato, então vou levar muitos para casa. Está a levar morte. Ainda bem que o SIC e a Niesa foram até a fábrica para tirar isso a limpo. Vamos contar a história. Roda, Roger. O que está a fazer? As imagens mostram jovens trabalhadores a adulterar a data de validade do sumo de pacotes de marca Fruit. A denúncia é pública. Os jovens preparam o produto para suposto